Foi-me dado hoje um tema: consagrados que gera frutos. É isso? Consagração que gera frutos. Isso é muito interessante, irmãos. Deus sempre trabalha com consagrados, né? Eu gostaria que você ficasse em pé só um pouquinho. Nós vamos ler um texto na Bíblia Sagrada muito interessante. Capítulo 5 de São Marcos. E nós vamos falar hoje sobre algo muito importante. Os bons líderes sempre estão na outra margem. Não é fácil chegar onde eles estão, mas quando a consagração de Deus chega neles, eles sempre fazem a diferença. Por que Deus quer que eu e você sejamos homens, mulheres consagrados? Porque a única maneira de Deus trabalhar conosco é se nós formos consagrados, se nós formos santos. Senão Deus não tem como trabalhar com a gente. Eu não sei porquê, mas Deus me deu uma palavra nesse texto muito forte, irmãos. Capítulo 5 de São Marcos, a partir do verso de número 14. Todos conhecem o texto. Eu não quero ler todo o texto, a partir do verso 1, para mim ganhar tempo aqui, para mim ter tempo para me explanar essa palavra a você. Diz a palavra assim: os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que havia presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse de suas terras. Ao entrar Jesus no barco, suplicou-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Passa um pouquinho à frente, capítulo 4, Evangelho de São João, verso 28, 29 e depois o verso 39. Nós vamos pular muitos versículos aqui para a gente ganhar tempo. Verso 28: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tem feito. Somente esses versículos. Pai querido, a sua palavra já é santa e abençoada. Só de ler nós já sentimos a tua presença, porque tu e a tua palavra é um só. Fala conosco nessa noite, nos instrui nesta noite, de forma que nós possamos sair daqui melhores do que quando entramos. Pai, tu conheces a minha dependência, tu sabes, Senhor, que eu preciso agora que o teu Espírito Santo fale através de mim. Senhor, que a carne não manifeste, que os meus pensamentos se transformem agora em seus pensamentos, para que este povo não tenha
esta noite como tempo perdido, mas que sejam eles, e juntamente comigo, edificados, e que todos digam amém. Amém. Pode sentar no seu lugar. Irmãos, a palavra de Deus, ela é simplesmente maravilhosa. Nós observamos, ao ler os evangelhos, quando Mateus, Marcos e Lucas, as explicações, as colocações que eles fazem, eles estão sempre preocupados em colocar a linhagem de Jesus, a linhagem terrena de Jesus, falando da sua genealogia. Mas o evangelho de São João, ele é diferente. Ele é um evangelho que não é como os demais. João já entra logo falando da divindade de Jesus. Ele já começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e nada foi feito sem Ele, tudo foi feito por Ele, e etc. E ele vai falando do Verbo. Eu quero falar hoje com você sobre estratégias. Não basta ser ungido, não basta ser chamado, é preciso uma estratégia. Jesus não começou o seu ministério, como nós gostamos muito de falar, com um milagre, mas ele começou com uma estratégia. Ele pega alguns homens e manda que enche aquelas 6 talhas com água, e ali transforma aquela água em vinho. Ele começa com uma estratégia. Antes de multiplicar os pães, ele determina uma estratégia. E nós vamos entender hoje que quando você estuda assim de um modo geral, e você percebe, até os terroristas, eles copiam de Deus. Como é que se faz terrorismo? O sujeito coloca um indivíduo lá naquela nação, para que ele infiltre naquela nação, e ali ele vai vivendo a cultura da nação por uns tempos, e daí a pouco ele se torna o terrorista daquela nação. E nós poderíamos chamar, e eles chamam isso de célula. Eles colocam uma célula lá, que se transforma depois aquela célula destruidora daquela nação. A estratégia de Deus em alcançar o mundo, eu estava agora há pouco, antes de falar sobre essa estratégia, observando o que a medicina japonesa descobriu nesse ano de 2012, e que já vai começar a estar em funcionamento daqui uns 5, 6 anos. Com base nas células troncos, eles descobriram e construíram robocélulas. São robozinhos que você não consegue ver a olho nu, só por microscópios. E esses robozinhos são colocados no corpo do canceroso como uma célula, e esse robozinho entra no corpo pelas artérias e pelas veias e vai destruindo as células doentes. Quando há um exame que constata que ele já está curado, retira-se os robozinhos e a pessoa está curada. Por isso, 5 anos, isso certamente já está no campo da medicina. Essa inspiração, ela veio de Deus. Deus, quando Ele determinou a salvação desse mundo doente, desse mundo perdido, o Verbo se fez carne. Uma célula chamada Jesus veio, viveu 30 anos na nossa cultura, o homem se tornou homem, andou entre nós, vimos a tua glória como a do unigênito do Pai, e ele se tornou a célula sadia para curar todas as células doentes, para curar toda a humanidade doente. Quando ele vai para a cruz e ele disse: está consumado, é porque o castigo que me traz a paz estava sobre ele, tudo que era contra mim foi colocado sobre ele, e ele morreu na cruz, exterminando com isso que era contra mim.
Agora eu quero que você me entenda. No mesmo processo que Deus Pai usou com Jesus, enviando Jesus para essa terra como a célula de Deus, Ele veio com essa função de trazer a divindade para o nosso meio, de trazer a glória de Deus para o nosso meio, de trazer a restauração de Deus para nós. Ele disse: assim como eu fui enviado, eu envio a vós outros. E agora nós percebemos o que Jesus, o que Deus pode fazer com uma pessoa, irmãos. Uma só pessoa. Ele não enviou um exército de anjos, Ele não levantou um batalhão, Ele enviou um que se tornasse o Salvador, que se tornasse aquele que liderava. E Jesus, Ele age da mesma forma. Você percebe que a vontade de Deus é consagrar. O que significa a palavra consagrado? Significa portador de consagração. É aquele que é o que carrega nele a consagração. O consagrado está sobre ele. É o que Paulo disse: nós somos vasos de barro e o tesouro que está em nós é Cristo. Então nós somos portadores da consagração. Agora eu quero que você entenda, Deus quer usar pessoas que nós nunca imaginaríamos que Ele poderia usar. Uma só pessoa consagrada, uma só pessoa livre, uma só pessoa que Jesus transformou a vida dela, ela pode revolucionar uma nação, ela pode revolucionar uma cidade, pode revolucionar uma cidade inteira, um estado inteiro. Uma só, uma pessoa. Quando nós vamos orar na nossa casa, antes de entrar aqui, quando eu agradecer a Deus pela minha família, eu não posso terminar minha oração sem agradecer a Deus pela vida de Noé. Porque se Noé não fosse justo, eu não estaria aqui. O único justo. Ele que transportou, ele que deu sequência, senão tinha todos destruídos. Deus pode. Você observa na Bíblia toda, sempre Deus, Ele trabalha, consagra um, para que esse um alcance multidões de outros consagrados. E eu quero trabalhar hoje com duas pessoas interessantíssimas. Eu sou pastor há 30 anos, e se alguém dissesse assim: pastor, quanto você dá por uma pessoa que tem 2.000 demônios dela? Você usaria essa pessoa como líder da sua igreja? Eu com certeza eu ia pensar assim: bom, eu tenho que ver primeiro o que vai acontecer com ela. Talvez eu colocar ela num curso, depois liberta, ensinar para ela muitas coisas. E aí eu poderia pensar. Jesus e seus discípulos, ele atravessa até a outra margem do mar, para encontrar um homem para consagrá-lo. Um só homem. E olha que esse homem era o mais esquisito que existia naquelas 10 cidades. Decápolis, 10, Polis, cidade, 10 cidades. Ele era um sujeito que morava no cemitério, andava nu. Era um sujeito que se cortava com pedra, era um sujeito violento. Era um camarada que ninguém podia enxergar nele alguma coisa. Mas ele era o alvo de Jesus. Aí você percebe que Satanás tenta virar o barco, tenta afogar os discípulos juntamente. Jesus estava dormindo na popa do barco e Satanás tentou impedir que Jesus chegasse na outra margem, porque lá tinha um demoniado, tinha um gadareno, um líder escondido, um líder sem ser lapidado, escondido, onde havia uma legião de demônios, onde havia todo tipo de violência. Jesus chega naquela terra, naquelas terras. Eu acho isso aqui muito lindo. Jesus liberta esse homem. Acontece aquele fato dos porcos. A cidade vem vê o homem liberto, vestido, limpinho, aos pés de Jesus. E quando Jesus está ali, as autoridades daquela cidade chegam e mandam que Jesus vá embora. Você vai embora, não queremos você nessa cidade.
Ninguém nunca fez nada que você fez, isso que você fez aqui. Ninguém nunca fez nada com esse homem. Esse homem sempre viveu aqui, foi o temor dessa cidade. Então nós queremos que você vá embora. E quando Jesus vai entrar no barco para ir embora, o gadareno ex-endemoniado, agora o líder consagrado, diz assim: Senhor, eu quero ir contigo, me leva contigo. Certamente, eu vou conjecturar aqui sem causar nenhum problema, certamente, Senhor, ninguém nunca fez o que o Senhor fez por mim. Ninguém nunca transformou a minha vida como o Senhor transformou, então me leva contigo. E Jesus disse: não, vai para a tua casa, vai para o meio dos teus e vá testificar do meu amor, vai testificar daquilo que eu fiz para você. Olha que coisa interessante. Jesus entra no barco e vai embora, e deixa lá um homem que recebe, que começa agora a ser portador da consagração de Jesus, e começa agora a andar naquelas 10 cidades e proclamar o Evangelho. Ele se torna o pastor daquelas 10 cidades, ele se torna o homem de Deus daquelas 10 cidades. Eu não escolheria um homem desse, eu teria minhas restrições, teria medo, mas é lá naquele que nós imaginamos que não é que Deus vai escolher para fazer grandes coisas, para fazer coisas extraordinárias. É nessas coisas feias que parecem não ser, é que estão os grandes líderes transformadores. É nessas pessoas que às vezes o mundo não acredita, o mundo corre, o mundo rejeita. É lá que está, e nós precisamos, como servos de Deus, descobrir esse povo, descobrir essas pessoas, e nós não temos outra maneira de descobrir sem levar até elas a consagração de Deus. Esse homem se torna um grande pregador, se torna um homem do momento naquelas 10 cidades. Encontrou com Jesus. Esse encontro com Jesus pegou um homem rejeitado, que ninguém dava nada por ele, e transformou no homem do momento. É esta obra que Jesus quer fazer, irmãos. Às vezes até nós, pastor Bispo Timóteo, nós temos uma certa visão assim, mais ou menos, de Samuel na casa de Jessé, né? Sempre a gente gosta de olhar nos mais altos, mas aquilo ali eu posso, aquilo ali outro, aquilo ali não. E nós às vezes esquecemos que Deus, Ele vira a filo contrário para escolher. Enquanto nós estamos olhando os mais bonitos, que achamos que é importante, Ele vira a fila e escolhe o lá de trás. Ele escolhe aquilo que parece não ser, para confundir as coisas que é. É numa coisa dessa, no endemoniado desse, que existe um tesouro tão grande. Deus, Ele nos faz 3 chamados diferentes. O primeiro chamado está em Marcos 2,17. Ele nos chama ao arrependimento, pecadores ao arrependimento, para que se tornem novas criaturas. Às vezes nós esquecemos desse chamado, às vezes nós esquecemos que isso é um chamado de Deus. Quando tudo se levantou contra essa embarcação de Jesus em rumo a Gadara, é porque o diabo já tinha uma premonição que alguma coisa ia acontecer, e aquele homem seria a chave para abrir o reino de Deus naquelas cidades. Irmãos, quando a coisa começar a ficar assim, começar a pegar e ficar meia brava, levante a sua cabeça e parte para cima, porque lá do outro lado existe coisas maravilhosas para acontecer. Quando o clima começar a fechar, quando as coisas começarem a se complicar, não esmoreça, mas que isso sirva de motivação, que quanto mais duro for, mais grande será a bênção que está do outro lado. Às vezes nós pensamos: puxa vida, esse líder dá problema, esse outro dá problema, mas vale a pena. As boas pessoas, a gente não vê elas de início, elas vão sendo trabalhadas, elas vão sendo formadas com a consagração de Deus. E nós percebemos, e se fosse para mim fazer uma viagem dessa, com certeza no meio do caminho eu poderia dizer assim: provavelmente não seja vontade de Deus que eu chegue lá, porque o mar se encarpilou, houve uma tempestade. Não é isso que às vezes a gente pensa? Você parte para cima de alguma coisa e de repente o mar se levanta e você já começa a pensar: será que Deus realmente está nesse negócio? Irmão, se todas as vezes que as coisas complicassem,
fosse desaprovação de Deus, Deus nunca aprovou nada na minha vida. Sempre que há complicação, do outro lado sempre há uma bênção redundante, uma bênção abundante, há uma bênção muito grande. Então eu quero que você entenda, esse homem se tornou um grande líder, mas nós vamos ver agora de João 4, e eu acho interessante, Jesus na sua sabedoria, ele chega ali no poço de Jacó e assenta ali em volta do meio-dia, e vem uma mulher, você conhece essa passagem, e ele começa a puxar assunto com esta mulher, e era uma mulher problemática, era uma mulher que a gente olhava para ela e pensava assim, poxa vida, para você ter uma ideia, ela estava vivendo com o 6º homem, ela já tinha tido 5 maridos, estava com um 6º, e ela estava, no começo da conversa dela com Jesus, ela pensou assim, bom, está chegando aí o 7º, ela pensou que Jesus estaria paquerando ela, verdade, porque ela mentiu para ele, dizendo que não tinha marido. Quando uma mulher que tem um marido fala para um outro homem assim, eu não tenho marido, o que ela está querendo dizer? Eu estou disponível, né? E Jesus então engrossa a conversa, quando vê, percebe, disse assim, se você soubesse com quem você está conversando, aí Jesus já muda o assunto, né? Vai lá chamar seu marido, eu não tenho marido. E Jesus pega aquela mulher e consagra, transforma aquela mulher. Ele não pode ir lá no samaritano, porque os samaritanos não se dão com os judeus, mas uma samaritana pode. O que nós entendemos, irmãos? Sempre existe uma pessoa chave para entrar onde a gente não pode entrar. Jesus quebra todo o protocolo, quebra todo o paradigma, que os judeus não se dão com o samaritano. Ele vai conversar com essa mulher, e ele faz desta mulher uma ponte, faz dessa mulher a célula-chave para ganhar Sicar e Samaria, onde ninguém ia lá, povo problemático, esse povo misturou a religião deles com coisas que nós não queremos, nós não vamos lá, esse povo não é nosso, não faz parte dos nossos, mas Jesus vai lá, por causa de uma mulher, e olha que mulher da vida torta, uma mulher terrivelmente vida torta, mas Jesus conta com ela, Jesus se reúne com ela, ele manda os discípulos comprar comida, porque os discípulos não iam entender, os discípulos tinham uma outra ideia de Samaria. Lembra quando Tiago e João falaram assim, Senhor, quer que mandamos descer fogo para queimar esse povo? Esse povo não é nosso. Por isso que Jesus mandou eles comprar comida, vai comprar carne, porque quem não entende das coisas espirituais tem que comprar carne. Deixa que eu tomo conta aqui. E Jesus faz com que aquela mulher se torne a missionária, se torne a célula que vai revolucionar Samaria. O texto nos mostra que os samaritanos creram nele por causa do testemunho dela. Não é isso que nós precisamos fazer? Não foi isso que Deus fez? Deus não pegou o verbo se fez carne, se tornou uma célula e veio para o meio de um povo incrédulo. O Salmo 14 diz que Deus olhou do céu, não viu nenhum justo sequer, não havia ninguém que o agradasse. Todavia, João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ele enviou o seu filho como uma célula no meio desse povo que não tinha nada de valor, eram todos pecadores. É isso que Jesus quer fazer comigo, é isso que Jesus quer fazer com você. Basta que nós tenhamos disposição para ser para ser esta pessoa que Jesus vai consagrar, que Jesus vai transformar, para que nós possamos alcançar lugares ainda não alcançados. Às vezes nós pensamos, pastor, eu vou fazer um culto lá em tal lugar, mas lá não tem crente nenhum para me ajudar. Irmãos, quanto mais escuro for o lugar, mais a luz de Deus brilha. Luz não brilha onde tem luz, luz brilha onde está escuro. Eu nunca me esqueço de um episódio que aconteceu comigo, com a minha esposa, bem no comecinho do nosso ministério. Nós éramos líderes de visita, naquela época não trabalhávamos com célula, não trabalhávamos com grupo familiar, nem com MDA, trabalhávamos com visita, tinha os grupos de visita, e nós fomos fazer visita numa casa, eu e a minha esposa,
E a gente estava novo convertido prega até para os postes, né? É uma bênção. Você está no monte todo dia, você está orando, você está consagrando. Aí você vai ficando mais velho convertido, você vai ficando meio analista. Começa a analisar, será que dá? Será que dá? Será que não dá? Enquanto o novo convertido vai lá e Deus usa ele, o velho convertido fica fazendo planos. Quem sabe? Talvez. Né? E eu e ela, nós fomos lá naquela casa, e quando nós entramos para fazer aquela reunião, a mulher ficou muito feliz, disse: "Ô pastor", me chamava até de pastor, "entra, vocês vão fazer a reunião aqui, mas faça rápido que meu marido está para chegar." E ele odeia crente, o sonho dele é matar um crente. E eu queria que o senhor fizesse. Agora você imagina que espiritualidade que eu estava para fazer esse culto, irmão, mas não deu outra. Quando nós começamos ali, de repente o carro encostou, e o sujeito passou pelo fundo, e já veio da cozinha para cá, uma faca de mesa, mais ou menos desse tamanho. Eu conto isso aqui diante de Deus para você, desse tamanho. E ele já veio assim, um sujeito assim, do pastor Timóteo para cima, grandão, já veio assim com a faca na mão. Disse: "Mas eu nunca pensei que eu tivesse essa felicidade de ter um crente, um tal de um pastorzinho dentro da minha casa para me matar ele. Uma coisa que eu quero é matar um crente, esse que fica fazendo a minha esposa levar minhas coisas para a igreja." E aí você fica, você sabe quando os seus lábios começam a mexer assim, que você está num corpo, que você fala assim: eu sou de Deus, meu, né? Eu não posso correr, eu sou de Deus. E ele pegou a faca e foi aproximando de mim. E a mulher dele: "Bem, não faz isso, porque o irmão está aqui, eu que convidei ele." E ele deu um empurrão na mulher para lá assim, e veio no meu rumo com a faca. Eu senti até uma friazinha no umbigo assim, sabe? Eu pensei, a faca vai, né? Mas eu fiz o que eu sabia. Que a gente às vezes imagina que é a nossa astúcia que vai fazer. Irmão, é a consagração que você está ali, é o tanto de Deus que está em você, não é o tanto de você, é o tanto de Deus. Eu lembro que eu levantei a mão e fechei o olho, mas você acha que eu estava crendo que ia acontecer alguma coisa? Eu fechei o olho para não ver a faca entrar. Verdade. Eu levantei a minha mão assim e falei assim: "O sangue de Jesus tem poder." E não senti nada de faca. E vi quando o homem caiu para trás, e a faca dele foi para lá assim, e ele ficou assim com o olho regalado, olhando para mim. E aí eu fiquei valente, parti para cima dele. E aí, em nome de Jesus, amém, irmão, como é que é seu nome? E ele falou o nome dele, o capeta caiu fora. "Senta aqui, irmão, eu vim aqui para abençoar a sua casa em nome de Jesus." E ele ficou olhando assim para mim, e eu preguei. Tinha mais ou menos umas 6 pessoas comigo, só ficou eu e minha esposa. Eu não sei onde que foi os outros até hoje. Certamente ainda estão. Quando eu termino de pregar, eu faço apelo. Aquele homem aceitou Jesus. Ele falou assim: "Eu estava equivocado." Aí ele aceitou Jesus. Passado uns tempos, nós fomos para uma chácara e ele foi batizado. E ele contou o testemunho. Escutem bem. Ele disse assim: "Olha, um dia eu pesava 56 quilos, para vocês terem ideia. Os outros olhavam o meu terno e pensavam que era um cabide que estava andando, né?" Aí ele olhou para mim lá na beira do batismo e falou assim: "Olha, um dia esse magrinho aí entrou lá em casa e eu queria matar ele, eu ia dar uma facada nele. Mas quando eu levei a faca, eu levei um soco. Eu levei um soco, literalmente, mas só que o soco, ele não doeu. Eu não entendi aquele soco. Ele me deu um tranco e eu caí. E eu olhei assim, com o olho arregalado, eu consegui ver as costas de alguém saindo. Eu vi as costas de alguém saindo." Ele dizendo. E aí eu não pude deixar de aceitar Jesus. Eu fiquei no medo desse magrelo. Onde eu encontro com ele, eu já corto volta, porque eu sei que anda alguém com esse homem. Irmãos, o importante é você ter essa convicção que Deus está com você. A consagração de Deus está na sua vida. Você não precisa ter medo. Deus fará a parte dele sistematicamente. Ele não te envergonha. Quando você estiver fazendo qualquer coisa para a glória de Deus, pode fazer sem medo, que Deus te honra.
Deus sempre vai te honrar. Onde quer que você esteja, não importa se você está sozinho ou com alguém, você sempre será a maioria, porque Deus está contigo, a consagração de Deus está contigo. Então eu gosto muito, essa mulher revolucionou a cidade, esse homem que era endemoniado revolucionou 10 cidades, e Deus tem revolucionários aqui nessa noite, às vezes pessoas que não acreditam muito nelas mesmas, pessoas que estão ali no cantão da vida. Deus quer tocar você, Deus quer tocar você, Deus está te chamando, não só o arrependimento, mas existe mais 2 chamados que Deus faz. Ele nos chama ao arrependimento, Ele nos chama para viver uma vida de santificação, e o terceiro chamado, Ele nos chama para servi-lo. Primeiro, Ele liberta-nos dos nossos pecados, perdoa os nossos pecados. Segundo, Ele nos consagra e nos santifica. E em terceiro, Ele nos usa. Irmãos, o único sentido de ser um cristão nessa terra, porque o céu já está garantido por Jesus, o único sentido de ser um cristão nessa terra é servir a Deus, é servir o Senhor. Não adianta eu ser uma pessoa que arrependi meus pecados, sou santo, orgulhosamente santo dentro da igreja. Eu tenho que obedecer esses 3 chamados: o chamado para a remissão dos meus pecados, o chamado à santidade e o chamado para servir. Por isso que Paulo, ele fala em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem dos chamados, daqueles que atendem o chamado. Todos que estão aqui nessa noite, eu tenho certeza, pelo menos um chamado você já obedeceu. O chamado ao arrependimento, você já se arrependeu, você é um cidadão do céu, você é uma nova criatura. Agora, santificação não é um destino, santificação é um trajeto. Cada dia você compensa o outro dia, cada hora você compensa a outra hora. Você não pode desistir quando você falha, você tem que se levantar e dizer: não fiz certo, para aprender a fazer certo. Você não pode nunca parar e se achar tão sujo que não possa ir mais à frente. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim, até chegar no meu prêmio. É isso que nós precisamos fazer. Às vezes o diabo fala assim: olha, você não está santo, você pisou na bola de novo, você fez isso aqui de novo. Levanta a sua cabeça e vá até o Senhor e diga: Senhor, eu estou revendo o meu chamado para a santificação, eu estou revendo o meu chamado para a consagração, eu estou revendo o meu chamado, Senhor. E não adianta você ser consagrado, ser santo e não ser usado. Por isso que vem esse terceiro chamado. Deus nos chama a servir. Lá em Efésios capítulo 2, o verso 8, diz que Deus nos criou para as boas obras. Deus nos criou para servi-lo. Aleluia. Você já percebeu, para terminar, que não existe nada nessa terra que nos basta? Nós não nos bastamos, ninguém nos basta. Sempre vamos cobrar um pouco mais de alguém, sempre vão cobrar de nós mais do que nós possamos oferecer. O dinheiro não nos basta, como Salomão diz lá em Eclesiastes capítulo 5, a partir do verso 10. E não adianta, quanto mais você pensa, por que Deus não fez nada que nos basta? Porque se Ele tivesse feito alguma coisa que nos bastasse, substituiria Ele. Só Deus nos basta, só Deus nos basta. Então a única graça que existe aqui, irmão, manifesta, a única alegria verdadeira que pode manifestar nessa terra é servir a Deus com alegria, é servir ao Senhor. Aleluia. Por isso que nós cremos que cada cristão, cada irmão pode receber a consagração de Deus para se tornar uma ponte, se tornar a chave, aleluia, da sua casa, ganhar a sua família, ganhar o seu bairro, ganhar a sua cidade, revolucionar a faculdade onde você estuda. Basta que você deixe-se tocar por Deus e você será como, você não tem ninguém aqui como esses 2 que nós falamos. Não tem ninguém aqui que tinha 2.000 demônios, não tem ninguém aqui que tinha 6 maridos. Nós sabemos que nós éramos melhores na nossa concepção, mas Deus está olhando para mim, olhando para você. É você que eu conto, é você que eu quero colocar lá em Samaria. Eu não posso ir lá que eles me rejeitam, mas eles aceitarão você, e depois pelo testemunho aceitarão a Ele. Aleluia, irmãos. Então nós estamos aqui nessa noite, nessa conferência, com certeza Deus vai falar muito com você.
Deus vai falar no seu coração que Ele está olhando para essa conferência hoje, está dizendo: oi, eu preciso só de você, e com você eu faço a festa. Eu preciso só de você. Olha que coisa linda, quando aquela mulher percebe que Jesus é o Senhor, ela larga o cântaro, ela esquece o cântaro, irmão, e ela vai contar para as pessoas: vem depressa, vem ver, eu encontrei um homem que diz tudo que eu fiz, não seria ele o Cristo? Ele deve ser ele o Cristo. Nós vivemos numa sociedade que estão muito garrada aos cântaros. Nós vivemos numa sociedade que estão ocupadíssima com seus afazeres, estão vivendo vida boa. O Brasil nunca teve tão bem como está agora. Irmãos, quem não dava conta de comprar uma bicicletinha tem carro. Quem morava de aluguel lá no fim do mundo tem casa própria. Deus está nos abençoando. E o nosso Deus não chama Lula e nem Dilma, chama Jesus de Nazaré. É Ele que está abençoando essa nação. É Ele que está abençoando essa nação. É a mão de Deus que está sobre essa nação. E nós não podemos ser como ovelhas que se perdem na abundância. A ovelha, ela vai comendo, pasto verde, vai comendo até cair no despenhadeiro. E ela cai e fica lá com os pezinhos para cima assim, que chama ovelha abatida. Ela fica lá caída, aí o leão vem e come ela. Muitas pessoas, elas estão tão grudadas no cântaro, estão precisando tanto de um reencontro com Jesus, que elas vão esquecer um pouquinho os afazeres seculares e se voltar para Deus e deixar Deus agir de forma sobrenatural na vida delas. Às vezes eu vejo pessoas, elas vêm para a igreja, eu sei que aqui não tem isso, é do centro de Goiânia para lá, do centro para cá não tem, né? Essas pessoas, quando a coisa está ruim, está lá na igreja: pastor, aleluia, que dia que é o jejum, que dia que é a vigília? É só Deus começar a abençoar, elas começam a dizer: pastor, eu queria ter vindo na vigília, mas não deu, estava ganhando dinheiro, os cântaros debaixo do braço, um canto na direita, um canto na esquerda, né? E nem está vendo. Essa mulher, ela largou o cântaro no chão e ela foi anunciar Jesus. Ela foi anunciar Jesus. Aleluia. Jesus quebrou o ciclo de maldição na vida dela. Jesus foi o 7º homem na vida dela, né? Que ela pensou: opa, chegou o 7º. E Jesus disse: certamente lá no teu interior você encontrou o último. Você encontrou o último. Esse aqui muda totalmente a sua vida. E foi o que aconteceu. Quantas pessoas estão de passo a passo, sem conseguir alcançar as coisas, mas nós precisamos anunciar: Jesus está na nossa vida, Jesus me consagrou, Jesus me tocou, não para ficar cantando na igreja simplesmente, não para ficar falando línguas estranhas, não simplesmente para ficar orgulhosamente salvo, mas Jesus me tocou para entrar aonde ainda Ele não entrou, para representar onde Ele ainda não é representado. E é isso que Deus quer falar conosco nessa conferência. É isso que Deus quer falar com você. Será que os seus colegas de faculdade já ouviu você falar das maravilhas de Deus? Será que o seu colega de colégio, será que seus colegas, seus vizinhos já ouviu falar, já viu você falar de Deus para eles? Ah, pastor, eu não sei pregar, eu não conheço bem a Bíblia. Você tem 2 razões para pregar. Primeiro, tem que conhecer a Bíblia para pregar. Segundo, se Deus te fez alguma coisa, esse gadareno não conhecia nada de Bíblia, não conhecia nada de nada. O que foi que Jesus mandou ele pregar? Vá lá e fala do que Deus fez para você, o quanto Deus foi bom para você, o que Deus fez na sua vida. Quem aqui, sinceramente, Deus já fez alguma coisa na sua vida? Levanta a mão assim. Aleluia. Prega isso, irmão. Prega isso, fala isso. E nós vamos ter, nesse 2013, um ano muito frutífero, um ano poderoso. Deus te trouxe para aqui hoje e vai deixar você nesses 4 dias aqui para te consagrar, para te encher de consagração, para que você vá e faça a diferença. Eu quero orar por você, eu quero que você fique em pé. Meu tempo aqui já esgotou, mas eu quero abençoar você em nome de Jesus. A estratégia de Deus é essa: consagrar um para salvar multidões, consagrar você para salvar sua família. Eu tenho um testemunho muito forte da minha vida,
Na minha família ninguém casava. Ninguém casava. Eu tenho sete homens, irmãos, e 3 mulheres. Somos 10. Até a minha conversão ninguém casava. Minha irmã mais velha era amaziada, meu irmão mais velho amaziado, todo mundo problemático. Quando Deus me deu libertação, quando eu me casei, a bênção do casamento entrou na minha casa. Os amaziados se casaram e os demais solteiros todos se casaram. Deus quer usar um para fazer a diferença. Deus quer levantar um para fazer a diferença. E esse um está aqui nessa noite. Não ficou em casa. Deus não fala com ausente, Deus só fala com presente. Esse um está aqui hoje. Esse um que Deus precisa está aqui hoje. Aleluia, irmãos. Esse um que Deus precisa está aqui hoje. Deus está olhando para você. Eu preciso de você, da sua disposição, e o negócio vai pegar. Samaria vai ser revolucionada, Sicar vai ser revolucionado, as 10 cidades da região dos Gerasenos vai ser revolucionado. Almas se renderão aos pés do Senhor. Pessoas que ninguém nunca chegou nelas, pessoas que ninguém foi onde elas estavam, são as pessoas que você vai alcançar, são as pessoas onde você vai chegar. E por que eu vou fazer isso, pastor? Por que eu tenho que fazer isso? Porque disso depende a sua felicidade, a sua alegria, a glória de Deus brilhando na sua vida. Aleluia.